alcançou profundidade nenhuma. E a palavra do Senhor não alcança profundidade não é porque ela é impotente, é porque muitas vezes nós somos terreno infértil. Nós não somos terreno. E algo é interessante. Por quê? Porque essas pequenas coisas, a gente pode imaginar que não foi coisa grande, foi pequenas coisas. Nós vamos entender que nós não plantamos semente no cimento. Alguém já plantou semente no cimento? Não planta, porque não dá. É necessário ter a terra. E nós vemos aqui que aqui havia terra. Só que essa semente foi lançada, ela morreu, germinou, nasceu, começou a crescer. Mas não foi muito longe. Por que não foi muito longe? Porque faltava raiz. Então nós vamos começar a entender que a palavra de Deus, ela vai vir para nós e vai se transformar em nossa vida cada vez mais por etapas. E vai haver pessoas que vai considerar ela de várias formas. Vai ter aquele que não vai dar ouvido nenhum, vai ter aquele que vai dar ouvido, só que essa planta ela não vai crescer, porque ele não vai ter raiz, não vai ter substância, não vai ter força. Você já imaginou uma planta sem raiz, uma planta grande sem raiz? O que acontece com ela? Ela começa até a crescer, mas depois ela cai. Vem os ventos, ela cai. Se nós formos prestar atenção e fazer como o salmista vem falando, nós deveríamos como ser o cedro, como o líbano no deserto, que são plantas que o tanto que ela cresce para cima é a mesma quantidade que ela cresce para baixo. Então muitas das vezes nós precisamos ter essa resistência. Nós precisamos primeiro crescer para baixo, para depois nós podermos brotar para fora. E quando nós começamos a brotar para fora, significa dizer que trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para nós, para o nosso momento, é como se fosse a nossa vida. Nós não vamos estar presente no reino de Deus, nós não vamos ser presente no reino de Deus, nós não vamos estar presente no reino de Deus só por uma figura exposta. Nós precisamos primeiro o quê? Ser transformados interiormente, porque a nossa transformação nós bem sabemos que ela começa de quê? De dentro para fora. Ela é externa, ela sai de dentro para fora, e nós precisamos ter essa transformação. Nós precisamos ter essa mudança, nós precisamos ser esse tipo de planta, de planta que quando ela nasce, ela não vai crescer mais, ela vai chegar um tempo que ela vai ter o seu limite, pelo fato de ela não ter raiz. E se nós formos ver, amados, quantos de nós, e quantos em nosso meio, pessoas que perderam, ou que muitas vezes perdem a sua salvação, a sua benevolência de estar no reino de Deus, porque muitas vezes até começou, até caminhou, até cresceu, mas pelas circunstâncias não pôde ir à frente. Por quê? Porque lhes faltou raiz, porque lhes faltou buscar mais, porque lhes faltou querer mais, porque lhes faltou muitas vezes, em meio à sua caminhada da fé, faltou fazer como o cedro, o Líbano, a raiz do cedro, abraçar uma rocha quando ela encontra essa rocha no seu período de crescimento da sua raiz. É interessante que esse cedro, ele não vai viver de qualquer forma, ele não vai parar, ele não vai deixar de crescer sua raiz, porque ele encontrou uma rocha no decorrer do seu crescimento. O que ele vai fazer com aquela rocha? Ele vai abraçar aquela rocha, e a partir do momento que ele abraçar, ele continua tendo crescimento para baixo. Se nós formos pensar dessa maneira, se nós formos ver dessa maneira, amados, nós sabemos que não é coisas pequenas que vai nos tirar do reino de Deus. Não é coisas pequenas, coisas que muitas vezes nós só olhamos e falamos, é bobeira isso. E nós sabemos que existe muitas pessoas que deixam de viver as coisas boas do reino de Deus, porque elas têm se tornado esse tipo de terreno, com pouca terra, que não é o suficiente para assegurar, para agregar
e para dar vida para a semente, palavra do Senhor. Começa até bem, mas não conclui. E aqui nós temos um outro exemplo, que é o que caiu em pedregais, que é o que caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Versículo 22 tem uma explicação dizendo assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Existe esse outro tipo de semente, de terreno, para essa semente, que ouve, lhe dá bem, cresce, começa até a ficar bonita, mas só que nesse determinado ponto, começa a encontrar espinhos. Esses espinhos faz o que? Sufoca. Esses espinhos, ele faz o que? Esses espinhos começam a apertar, começam a matar. E essa planta, essa semente, ela deixa de existir nesse exato momento. E o que tem significado para nós esses espinhos? Espinhos são tribulações, espinhos são provas, espinhos são momentos difíceis no qual nós encontramos, e que por isso também nós deixamos de caminhar, que por isso também nós deixamos de prosseguir. Nós nos fazemos co-participantes das aflições de Cristo, e é o que Paulo tem escrito para nós, que ele se alegra em fazer parte das aflições de Cristo. Amados, se nós formos pensar que nós estamos vivendo e buscando um reino eterno, e que nessa nossa caminhada nós não vamos encontrar essas dificuldades, nós estamos buscando o reino errado. Por quê? Porque a partir do momento que nós buscamos esse reino, nós passamos a ser alvo. Era como se nós estivéssemos com o nosso peito um alvo bem grandão, dizendo assim: agora eu sou de Cristo. E nós precisamos ser fortes o suficiente para podermos superar todas essas dificuldades. E essas dificuldades, elas se dão em nossas vidas de várias maneiras. É nas nossas vidas, é na nossa parte financeira, é na nossa vida sentimental, é na nossa vida em meio ao trabalho, é na nossa vida espiritual. E se nós não tivermos sabedoria, se nós não buscarmos Deus sabedoria para podermos lidar com relação a todos esses assuntos, a todos esses meios, nós vamos ser essa planta que cresceu, essa semente que cresceu, e num determinado momento da nossa trajetória, num determinado momento da nossa vida, da nossa luta cotidiana para alcançar o reino eterno, vai nos acontecer isso. Nós vamos ser sufocados. Amém? Algum comentário? Alguma pergunta? As duas não deixa, os dois fatos não deixam de ser tribulação. Aquele espinho, Paulo ele escreve a respeito dizendo que ele tinha um espinho na carne, certo? E por outro lado, alguns estudiosos vão dizer que aquele espinho, uns dizem que poderia ser uma enfermidade que ele estava passando, outros dizem que poderia ser um momento, um problema no qual ele estava passando, mas só que independente de ser ou não ser tribulação, de ser ou não ser enfermidade, seria um momento de tribulação ali no qual ele estava vivendo, um momento de dificuldade. Mas só que é interessante que nós podemos aprender e conceituar esse espinho que Paulo tinha na carne dele e trazer para os nossos dias de hoje, para aquilo que nós estamos estudando nesse exato momento, a respeito da lei da semeadura, da parábola do semeador, melhor dizendo. Nós vamos entender o que? Já imaginou, amados, se Paulo, olha só, foi muito boa o seu exemplo, já imaginou se Paulo parasse por causa do espinho na carne dele? Você já imaginou? Já deu para imaginar se Paulo chegasse e falasse: não suporto mais, vou parar, vou desistir. Primeiro, Paulo, ele iria perder aquilo que ele tinha ganhado. Não porque Deus ia tomar dele, porque ele abandonou.
Deus não ia tomar a salvação, Deus não ia tirar nada dele. Ele que abandonou. Então ele que não quis. E segundo, muitos livros do qual nós lemos que Deus tem inspirado, o Espírito Santo de Deus tem inspirado Paulo, não iria existir. Então, serve para você, amado. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade e que você olha para a sua vida e tem falado assim: hoje eu estou me sentindo com um espinho na carne. Hoje eu estou me sentindo pessoa totalmente sufocada pelo cotidiano, pela vida que eu tenho vivido, pela fase que eu tenho vivido, pelo momento que eu tenho vivido. Minha família está uma tribulação danada, as coisas não estão andando, as coisas não estão indo. Tudo bem, pode estar até acontecendo tudo isso, mas nós temos fé em nome de Jesus que as coisas vão melhorar. E digo mais, não para, por quê? Porque tem sempre alguém olhando para você, tem sempre alguém inspirando em você, tem sempre alguém buscando e falando assim: ó, se Rafael, em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades, está conseguindo, eu tenho certeza que eu também vou conseguir. Se Lucas está passando por um momento tão difícil na vida dele, e ele tem se ele quiser desistir hoje, ele tem uma razão, algo para ele falar assim: não, eu vou desistir. Uma desculpa, melhor dizendo, porque razão nós não temos para desistir, uma desculpa para falar assim: eu vou desistir por causa disso. Eu não vou desistir por isso, porque eu olho para ele e ele está lá perseverando, continuando, buscando, crendo, derramando lágrimas em todo o fervor, mas está indo, continuando, em busca do reino. Se nós formos pensar dessa maneira, se nós formos pensar desse jeito, aí com certeza nós alcançaremos o reino dos céus. Aí com certeza nós alcançaremos aquilo que o Senhor tem falado para nós, tem demonstrado e tem colocado no meio de nós. Porque, amados, se nós não vivemos em prol desse reino, nós estamos vivendo de maneira errada. Porque se nós não vivemos em prol de buscarmos a glória eterna do Senhor no futuro, nós estamos vivendo de forma errada. Mesmo que parece demorar, mesmo que as pessoas muitas vezes chegam até nós e falam: mas Cristo não iria voltar em tal tempo, como já foi falado muitas vezes, que o mundo ia acabar no ano de 2000 e tudo mais. Mesmo que todas essas coisas, mesmo que a conta dos homens não bata, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar, nós vamos perseverar, porque nós, em toda a nossa caminhada, nós estamos buscando melhorar cada dia mais. Filipenses 1 vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que nós vamos estar cada vez mais melhorando, cada vez mais buscando o reino dos céus, para que nós possamos, em um determinado momento da nossa vida, nós podermos ser esse tipo de semente no qual nós vamos ler agora. A semente, o terreno boa. A semente que é lançada, 8. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 70 e outro 30. Amados, vocês já viram como é que se planta feijão? Vocês sabem como é que é? Feijão, amendoim, milho. Plantou muito? Eu já plantei também. Na minha infância, eu ia ajudar muito minha avó. Pois não, pastor? No algodão? Experiência, né? Dá certo também, que eu já fiz isso também. Só que no solo, na terra. Alguém já viu? É um negócio, eu fico impressionado com aquilo ali. Por quê? Porque pega de 3 a 5 grãos e vai lançando em cada cova de 3 a 5 grãos. Vai lançando e vai tampando, vai lançando e vai tampando. Existe aqueles outros com tecnologia que tem aquele, já ajuda, né? Já vai cavando e já vai lançando a semente. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero falar para os irmãos é o resultado. Você já imaginou que de 3 a 5 sementes você pode tirar? Eu fiz uma conta um dia e o meu sogro, ele plantou na casa dele lá.
ele plantou 3 grãos de feijão. 3 grãos em uma cova. E aí passou-se o tempo, nasceu, cresceu, desenvolveu, deu fruto. Aí existe aquela parte de secar, e depois ele tirou e nós fomos contar. Em 3 grãos, deu mais de 100 outros grãos. E muitas das vezes, nós também precisamos ser dessa forma, dessa maneira, para que nós possamos alcançar o reino dos céus, terra boa. Porque a semente ela é lançada, e após ela ser lançada, tem algo para oferecer para aquela semente. A semente ela vai se sentir bem, vai se sentir nutritiva, e vai poder frutificar, vai poder fazer o processo necessário, o processo correto no qual ela precisa para poder dar fruto. E o interessante é que desses frutos, ele não vai ser só nós, ele vai expandir. Outras pessoas serão agraciadas, outras pessoas serão, digamos, beneficiadas por isso. Porque esses 100, esses 70, esses 30 grãos de um só grão, significa para nós o quê? Significa para nós outras vidas que serão alcançadas através do nosso testemunho de vida, que serão alcançadas através do nosso momento, através da nossa busca, do nosso anseio, da nossa vontade de querer buscar o reino dos céus. E você fará com que pessoas olhem para você, você fará com que pessoas busquem em você também forças para poder caminhar, para poder continuar. E dessas pessoas vai haver tantas outras. Exemplo disso aqui nós temos o pastor, que está englobada nesse meio, porque é quem está no dia a dia com a igreja, é quem está em busca do reino dos céus também, e nesse intuito de estar em busca do reino dos céus, está ajudando outras pessoas a poder chegar nesse mesmo objetivo. E nós precisamos estar focados nisso, nós precisamos estar vivendo isso, nós precisamos ouvir essa palavra, ter o nosso coração preparado, porque se nós não deixarmos o nosso coração preparado para ouvirmos a mensagem do reino dos céus, amados, ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar para nós, uma coisa é certa, nós não iremos conseguir chegar nesse objetivo. Amém? Alguma dúvida, alguma colocação? Vamos participar? Amém? Deus seja louvado. Eu ia pedir para os irmãos que pudessem abrir suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 3 e versículo 4.